só um minuto. Não apareceu nem o nome da aula. Tá no ar? O áudio está aberto? Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula é De onde vem isso? Faz parte lá do material Aprender Sempre, volume 1, sequência de atividades 1. Então, se você já pegou o seu material, nós vamos fazer atividades dele. Se você não pegou, separe folhas, lápis, borracha e caneta. Você vai conseguir fazer as atividades do mesmo jeito. Boa noite também aos professores e pais que acompanham as nossas aulas. Muito bem, vamos dar início? Nós vamos dar início vendo os objetivos da nossa aula. Muito bem. Identificar a potência
como representação do produto repetitivo de um mesmo fator, calcular potências de expoentes positivos ou negativos, calcular potências de números decimais de representação finita, realizar operações de potenciação com potências de expoente fracionário. Muito bem, para a gente poder começar a nossa aula, nós temos que revisar várias coisas. Então, vamos começar. Potência, nós temos uma multiplicação de fatores. Qual é a quantidade dessa multiplicação? É a mesma quantidade que aparece no expoente. Então, se eu tenho A elevado a M, eu tenho uma multiplicação de A por A mesmo, M vezes. Esta multiplicação vai me dar o resultado da potência, P. Por exemplo, tenho a base 3 elevada ao quarto expoente, ao expoente 4. Então, eu vou ter uma multiplicação de 3 por ele mesmo, 4 fatores, 4 vezes. Então, eu vou ter 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então, a base é 3, o expoente é 4 e a potência 81. Você lembrou como resolve isso? Lembrou? Vamos ver agora algumas observações importantes. Se eu tenho base 1, o que acontece com o resultado da potência? Vai ser 1. Por exemplo, 1 elevado a 98 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 98 fatores. Vai dar sempre 1. Agora, se eu tenho o expoente 0, olha lá, aonde está o expoente? Aqui. Então, eu tenho 5 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 sempre dá como resposta o número 1. Agora, se eu tenho expoente 1, olha só o que acontece. Tá vendo o número 1 aqui em cima? 13 elevado a 1 é igual a 13. Então, a potência é a própria base. E se eu tiver expoente negativo? Bom, para resolver um expoente negativo, primeiro eu tenho que inverter a base. Quando a gente inverte a base, o expoente troca o sinal. De negativo vai para positivo. E aí o expoente positivo nós já sabemos resolver. Por exemplo, eu tenho 2 elevado a menos 3. A base é o número 2. Lembrando que todo número pode ser escrito como uma fração, aonde o denominador é 1. Isso mesmo. Então, eu vou inverter esses dois números. Observa como que fica. 1 sobre 2. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. Então, nós temos a base 2 elevado ao expoente 3. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu vou ter 1/8. Então, não esqueça, expoente negativo, como é que eu faço? Inverto a base. Se ela é um número, como este do nosso exemplo, não esqueça que embaixo tem o 1. Então, a gente inverte, o 1 vai para cima. Aí, o número vai para baixo com o expoente positivo. E então, você resolve a potência positiva. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam? Lembraram? Bom, vamos fazer uma atividade? Abri lá na página 63. Tem a atividade 2. A pergunta é: o que acontece quando a base ou o expoente é igual a 1? Por exemplo, qual é o valor de 2020 elevado a 1? E quanto vale 1 elevado a 2020? Então mande a resposta para o seu professor lá na sua sala da escola, pelo chat. E você, professor, repasse as respostas dos nossos alunos
para a gente acompanhar o desenvolvimento das atividades, ok? Muito bem, voltamos daqui 1 minuto com essa resposta. Voltamos à atividade. Gostei de ver. O chat teve muitas respostas que os professores reproduziram. Eles colocaram que a primeira resposta é o próprio 2020 e que a segunda resposta é 1. Isso mesmo. Então, parabéns para o aluno Carlos Eduardo, do professor Kleber, para o aluno Gustavo, da professora Cristiane, para o aluno João Pedro, do professor Ronald, das alunas Letícia e Érica, do professor Walter, e para o aluno Luiz Felipe, do professor Edson. Muito bem, vamos então para a resposta, pessoal? Se você está com dúvida, concentração, é o momento. Então, olha lá. Eu tenho uma base e o expoente é 1. Mas lembra, todo número elevado ao expoente 1 é igual à própria base. A resposta é a própria base. Então, se eu tenho 2020 elevado a 1, a resposta é 2020. Agora, no segundo caso, eu tenho 1 elevado a 2020. Muito bem, mas se a base é 1, não importa qual é o expoente. Porque o 1 vai ser multiplicado por ele mesmo, não importa quantas vezes. Importa que 1 multiplicado por 1 sempre vai dar 1. Então, essas são as duas regrinhas que a gente já tinha visto no slide anterior. De novo, todo número, toda base elevada a expoente 1, a resposta é a própria base. E toda base igual a 1 elevada a qualquer expoente, a resposta é sempre 1. Ficou claro? Gravou? Muito bem. Vamos então continuar. Aqui está a resolução da atividade para vocês, né? Vamos então para a atividade 3. Abre agora lá na página 63. Eu quero saber, tem diferença entre menos 5 ao cubo e menos 5 ao quadrado? E além disso, e se eu tiver o menos 5 entre parênteses elevado ao cubo e o menos 5 entre parênteses elevado ao quadrado, são iguais? Essas respostas são diferentes? O que você encontra? Manda para mim lá no chat. Você tem 2 minutos para essa atividade. Corre lá, vamos!
voltamos da atividade e eu gostei de ver, tem bastante aluno participando. Bom, nós tivemos como respostas, pela ordem, menos 125, menos 25, menos 125 e 25. Será que você ficou confuso? Não? Bom, de qualquer jeito, vou mandar um abraço aí, um incentivo para os alunos do professor Wilson, para o professor Edilson, os alunos da professora Cristiane, da professora Vanessa, da professora Rosimeire, para o terceiro A e para o terceiro B da professora Mara, para a Letícia da professora Eliane, para a aluna Júlia do professor Haroldo e para o João Pedro do professor Ronaldo. Se você está com dúvida, então vem comigo, se concentra, que eu vou explicar novamente para você. Muito bem, vamos começar com o menos 5 ao cubo. Aqui, observe que o sinal de menos está antes da potência. Então, esse sinal permanece e eu vou resolver esta continha, que é a base 5 multiplicada por 5 multiplicada por 5, porque o expoente é 3. Então, eu vou ter o sinal de menos repetindo, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Então, nós temos, quando o sinal negativo não está dentro do parênteses acompanhando o número da base, ele se repete até o final da operação. A mesma coisa acontece com o menos 5 ao quadrado. Então, de novo, eu tenho o sinal de menos na frente. Então, ele permanece, a gente resolve a multiplicação, 5 vezes 5, o sinal é repetido até o final e eu coloco a resposta 25. Agora, vamos ver o caso quando o sinal de menos está junto dentro dos parênteses na base. Como o primeiro caso, eu tenho menos 5 elevado ao cubo. Agora, eu vou pegar a base, que é o menos 5, e multiplicar por ela mesma 3 vezes, que é o número que está no expoente. Aqui eu tenho joguinho de sinal para fazer. Menos com menos, mais com menos, menos. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. E vou fazer o último caso, que é o menos 5 entre parênteses ao quadrado. Então, eu vou ter uma multiplicação da base menos 5 por ela mesma. Joguinho de sinal, menos com menos, mais multiplicação, 5 vezes 5, 25. Então, não se esqueça, se o sinal está na frente da potência sem parênteses, ele se repete até o final da operação. Se ele está dentro do parênteses na base, você vai fazer o joguinho de sinal. E você pode se lembrar de uma regrinha, né? Base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. Base negativa, expoente par, resposta positiva, certo? Então, tá aqui a resolução da atividade para vocês. Perfeito, pessoal. Vamos continuar mais um pouquinho? Agora, vamos ver a potência de base decimal. Então, eu tenho 0,05 elevado ao cubo. Vou pegar a base, 0,05, e multiplicar por ela mesma 3 vezes, porque o expoente está mandando fazer isso 3 vezes. Muito bem. Aqui, nós temos uma regra prática. Observe o total de casinhas decimais. 2, 4, 6. Então, com certeza, esse número vai ter 6 casinhas decimais. Então, o que eu penso? Eu penso agora na multiplicação do número. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, do final para o começo, eu vou colocar o número 125. E o resto eu preencho com zeros. Esta é uma regra muito prática. Muito bem. Vamos ver o outro?
3,1 ao quadrado. 3,1 vezes 3,1. Muito bem. Então, eu tenho 1, 2. Com certeza, esse número vai ter 2 casinhas decimais. Vamos ver se é verdade? 3,1 vezes 3,1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Somando, 1, 6, 9. E 2 casinhas decimais. Então, 9,61. Então, não se esqueça, se você tem base decimal, quando você vai encontrar o resultado dessa potência, conte as casinhas decimais. Desse jeito, você já consegue eliminar os distratores, por exemplo, lá numa prova que você vai fazer. Então, olha a resolução aqui da atividade para vocês. Ficou bem claro? Muito bem. Então, vamos ver se você entendeu. Atividade 4, letra B, página 63. Eu quero que você calcule 0,01 elevado ao cubo. Ai, que fácil, hein? Gente, 1 minuto e eu quero ver a resposta de vocês no chat. Voltamos da atividade. Foi fácil, não foi, pessoal? Eu vi lá no chat as respostas. 0,000001. Muito bem. Então, vai aí um abraço para a aluna Emily, da professora Fabiana, para o Richard, da professora Lilian, para a Camila, da professora Emily e para os alunos do professor Wilson. Muito bem. Vamos, então, para a resolução, pessoal? Vem comigo. Lembra, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma multiplicação da base por ela mesma 3 vezes, porque o expoente está mandando, certo? Então, eu vou ter 0,01 vezes 0,01 vezes 0,01. Vamos contar as casinhas decimais? 2, 4, 6. Então, com certeza, ele vai ter 6 casinhas decimais. Bom, eu só tenho a multiplicação de 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, eu vou pôr o 1 lá na última casinha e preencher o resto tudo com 0. Muito fácil esse, hein, pessoal? Olha a resolução aí da atividade. Tranquilos? Então, vamos lá. Atividade 4, letra D, página 63. Muito bem, pessoal. Quanto que é 2,5 elevado ao quadrado? Rapidinho, vamos lá. E a gente volta em 30 segundos lá no nosso chat. Que rapidinho, hein? Mas mesmo assim eu vi lá no chat que tem bastante gente mandando a resposta. Por exemplo, o Luan do professor Alex, a Cauane da professora Marilda, o Raimundo do professor Frederico e os alunos do professor Evandro, da professora Maria Rosa.
Pessoal, vamos então para a resolução, porque essa aqui tá fácil, hein? Muito bem, eu vou ter 2,5 vezes 2,5. Com certeza, esse número tem 2 casinhas decimais. Bom, eu já sei que 25 vezes 25 é 625. Bom, então eu vou ter de trás para frente e encontro 6,25. Tá aqui a resolução da atividade para vocês. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Então, tem o QR Code aí e o link. Avalie a nossa aula, diga o que precisa melhorar. E não se esqueça que a partir de hoje, você também tem a tarefa lá na aba das tarefas no seu aplicativo. Certo, pessoal? Não perca as nossas aulas. Te encontro na quarta-feira. Até breve. Tchau, tchau!